Graça e paz, Talmidim, amar teologia, doutrina do pecado. Hoje queremos falar sobre a diferença entre o pecado original e os pecados atuais, ou seja, o pecado original e o pecado atual. Em 1 João, capítulo 1, verso 8, o apóstolo João diz: se dissermos que não temos pecado no singular, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados no plural, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. O apóstolo João está tratando aqui tanto do pecado original quanto do pecado atual, onde ele diz: se dissermos que não temos pecado no singular, ele está falando do pecado original. O que é o pecado original? O pecado que está inerente em cada um de nós, aquele que herdamos de Adão, a corrupção hereditária, o germe da rebelião contra Deus que nós recebemos geneticamente, seminalmente. O primeiro ato de Adão, que como cabeça federal da raça humana, comprometeu toda a sua posteridade. Aquilo que o salmista Davi diz no Salmo 51, versículo 5. Em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Pecado original. João está dizendo, se dissermos que não temos pecado, ou seja, que não somos pecadores, que não nascemos em pecado ou com a natureza pecaminosa, enganamos-nos. Mas depois ele diz no verso 9, se confessarmos os nossos pecados, aí ele está usando o plural. O pecado original é um, aquele que Adão cometeu, que passa para nós, que está intrinsecamente na nossa natureza. Os pecados atuais são muitos e eles estão classificados, eles estão categorizados, existem categorias de pecados. Entenda que nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. A raiz está em nós e por isso produzimos os frutos. Se você quer que uma laranjeira pare de dar pés de laranjas estragadas, não adianta tirar as laranjas estragadas e podar, porque vai nascer outras. Você tem que arrancar a raiz da árvore. Ali está o pecado original, a raiz, que faz com que os frutos venham a aparecer. Esses frutos são chamados pecado atual. Paulo os classificou em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19, ele vai chamá-los de obras da carne. E eles estão classificados em pecados ligados à religiosidade, ligados à adoração, ao culto, ligados ao lado sexual, pecados sexuais, e pecados relacionais, relacionamento entre pessoas e pessoas. Vejamos aqui os pecados ligados à sexualidade: prostituição, impureza e lascívia. Os pecados ligados à religiosidade ou à espiritualidade: idolatria, feitiçaria, heresias. Os pecados ligados ao relacionamento de pessoas para pessoas: dissensões, porfias, emulações, inimizades, invejas, homicídios. E pecados também ligados a vícios, a comportamentos viciosos. Nós temos aqui bebedices e glutonarias. Gálatas 5, 19, 20 e 21, Paulo está então aqui classificando os pecados atuais. Por causa do pecado original, é inevitável que pequemos ou que pratiquemos o pecado atual. Mas há solução tanto para o pecado original quanto para os pecados atuais. A solução é Cristo. Ele arranca a raiz do pecado, implanta em nós a sua própria natureza
e então nos dá poder, graça e autoridade para vencer os pecados atuais e viver em novidade de vida.